Olá, boa noite. Enem e vestibular. O Jornal da UFO vai falar das expectativas, como vão ficar. Especialista explica sobre o assunto. E hoje é Dia Mundial da Doação de Leite. Veja sobre o banco de leite do Hospital de Clínicas da UFO. E ainda como ficam as atividades em Uberlândia em relação à Covid-19. O Jornal da UFO está começando. Estamos também ao vivo nas redes sociais da TV Universitária de Uberlândia. E para começar o giro de notícias de hoje, a Prefeitura de Uberlândia publicou mais um decreto prorrogando a interrupção de algumas atividades comerciais e educacionais na cidade. Confira. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da UFO aqui pela TV Universitária. O novo decreto suspende algumas atividades por mais 30 dias. Atividades que já estavam suspensas desde o primeiro decreto do dia 20 de março deste ano, que são academias, casas noturnas, cinemas e instituições de ensino em geral. Agora, outras duas portarias na mesma edição do Diário Oficial de ontem prorrogam por mais 60 dias a interrupção de atendimentos nos CEAs, que são Centros Educacionais de Atendimento Integrado ao Idoso, e também em centros profissionalizantes e outras instituições ligadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. Também as aulas do ensino fundamental e educação infantil da Rede Municipal de Ensino continuam suspensas também por mais 60 dias. Mais informações sobre as atividades que estão suspensas temporariamente e outras suspensas de maneira geral, completamente, no portal da Prefeitura de Uberlândia, que é o www.uberlandia.mg.gov.br. Agora, a distribuição de alimentos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, continua para os estudantes cadastrados no programa Bolsa Família. E agora vamos falar sobre o transporte coletivo em Uberlândia. Ontem, após a paralisação de uma das empresas que prestam serviço na cidade, alegando problemas financeiros, a Prefeitura de Uberlândia convocou uma coletiva ontem e disse que as empresas apresentaram relatórios de situação financeira. E, de acordo com a CETRAN, que é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, as três empresas que prestam serviço na cidade de Uberlândia tiveram queda de cerca de 10 milhões de reais só no mês de abril em suas receitas. E para tentar amenizar esse problema, um projeto do Executivo prevê aporte de 20 milhões de reais distribuídos aí em 4 parcelas de 5 milhões para essas três empresas, mas o projeto foi suspenso na Câmara por recomendação do Ministério Público Estadual, que alega que as empresas possuem débitos fiscais com o Executivo, com a Prefeitura. E os vereadores agora discutem a formação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que vai investigar as contas públicas, o suposto desequilíbrio financeiro dessas empresas e o contrato de renovação e nova concessão por mais 10 anos de prestação de serviços do transporte coletivo aqui na cidade de Uberlândia. Fernando Cunha para o Jornal da UFO. Obrigada, Fernando. Vamos então aos números atualizados de Covid-19 em Minas Gerais e aqui em Uberlândia. Acompanhe agora. Olá a todos que acompanham o Jornal da UFO. De acordo com um boletim diário divulgado pela Prefeitura de Uberlândia, houve um aumento de 32 casos confirmados da Covid-19 de ontem para hoje. Agora são 491 casos confirmados ao todo. Lembrando que há uma semana este número era de 337. O município também apontou mais uma morte que se soma às 13 já registradas. Um óbito segue suspeito do novo coronavírus. Já o informe epidemiológico da Secretaria de
de Saúde do Estado, publicado hoje, apresenta 4.977 casos confirmados de Covid-19, sendo que 2.264 casos estão sendo acompanhados. Minas Gerais tem o total de 167 mortes confirmadas causadas pelo novo coronavírus, sendo 90 homens e 77 mulheres que morreram. E a última informação de hoje, Larissa, é que começaram ontem as inscrições para a seleção de propostas artísticas e culturais do edital de apoio ao setor cultural que a Prefeitura lançou. A ideia é que artistas possam ter uma fonte de renda, além de mais diversão e arte para o público. O edital fica aberto até o dia 22 de maio, próxima sexta-feira. Eloir Schweikart para o Jornal da UFO. Obrigada, Eloir. O Enem 2020 pode ser adiado. A orientação foi feita pelo Tribunal de Contas da União. Em um parecer técnico emitido hoje, o TCU sugere o adiamento sob a justificativa que a pandemia gera reflexos na educação. O INEP, órgão responsável pelo exame, tem 5 dias para se manifestar. Para especialistas, a realização do Exame Nacional do Ensino Médio este ano aumenta a desigualdade entre alunos de escolas públicas e privadas do país. O ministro da Educação confirmou a manutenção do Enem em 2020, mesmo que alunos de baixa renda não tenham as mesmas condições de se preparar para a prova como os mais ricos. Ele afirmou que o Ministério não tem que garantir igualdade. Pensamento contrário à origem do Enem. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio e ele foi criado em 98, ainda na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, com o objetivo de avaliar anualmente o aprendizado dos estudantes do ensino médio em todo o país, né? Isso era para auxiliar o Ministério, naquele momento, na elaboração de políticas pontuais, políticas estruturais, com o objetivo aí de melhorar a qualidade da educação ofertada no Brasil no ensino médio. No ano passado, o Enem registrou o menor número de inscritos da década, cerca de 5 milhões de alunos. Desses, 1.100.000 não compareceram para fazer a prova. Com a pandemia do coronavírus, as escolas públicas e particulares fecharam as portas e tiveram que migrar para o ensino pela internet, o que pode fazer com que o número de inscritos caia ainda mais. De acordo com o IBGE, 1 de cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. São 46 milhões de pessoas. Nós não podemos utilizar uma ferramenta tão importante, tão fundamental como a educação à distância, como as tecnologias digitais, de forma irresponsável, né? Muitos desses jovens estudantes sequer têm acesso às ferramentas necessárias para as atividades virtuais, né? Em Minas, segundo dados do próprio IBGE, 32% da população não tem acesso à internet. Igor é cofundador de um curso preparatório para o Enem. Só neste ano, 90 alunos divididos em 4 turmas estão se preparando gratuitamente para o exame. Com o isolamento social, eles tiveram que se adaptar. A gente primeiro está disponibilizando semanalmente o conteúdo da semana de cada uma das matérias que vão ser cobradas no Enem, no Drive, no Google. E uma segunda opção que a gente propôs para os meninos, e a gente teve a adesão total de todo mundo, foi criar videoaulas, né, online. Ana Luísa é uma das alunas. Definiu um horário para assistir às aulas e a rotina para se preparar. E a minha rotina de estudo, ela está sendo um pouco complicada de se acostumar, mas eu estou indo com calma e tentando manter minha mente mais tranquila em relação a isso. Eu coloco um certo tempo, que eu sei que eu vou me concentrar mais, que é por volta das 3h30. E também aqui em casa eles não ficam falando muito nesse horário, então me ajuda a não me perder a concentração. Mesmo com a migração para o virtual, não houve desistência no curso. Mas se preparar para o Enem não tem sido fácil. Teve um relato de uma das nossas alunas que a gente ia disponibilizar para ela, disponibilizar para ela livros didáticos propriamente do Enem, porque ela estava com dificuldade de acesso, porque a mãe ficou desempregada, o pai também estava com as dificuldades financeiras dentro de casa, então ela não tinha condições de dar prioridade para pagar uma internet para ela.
O projeto que adia o Enem está na pauta do plenário nesta terça-feira. Mais notícias logo mais no Jornal da Cultura. E para falar sobre o tema de hoje, convidamos a professora e pesquisadora da área de avaliação educacional da FACED UFO, Olenir Maria Mendes. Tendo em vista a falta de acesso à internet por uma grande parcela da população brasileira, é correto manter a realização do Enem deste ano ou seria uma injustiça com alguns alunos? Olá, boa noite, Larissa, boa noite a todos e todas que estão assistindo à TV Universitária, né? Gostaria de agradecer o convite. Bem, então se a gente falando sobre o Enem, né, é um sistema, né, de avaliação nacional, né, que tem uma importância especial, já que o Enem representa a porta de entrada para o ensino superior em nosso país, né? Então, por isso, toda a expectativa de jovens, né, estudantes do ensino médio em relação a essa condição. Se a gente também levar em consideração que as inscrições já estão abertas, né, se iniciaram no dia 11 de maio e se encerram em 22 de maio as inscrições, e a previsão é que, segundo o cronograma, que as provas ocorrerão, as provas em papel ocorrerão dia 1º e 8 de novembro, e as provas digitais ocorrerão em 22 e 29 de novembro desse ano, caso não haja a suspensão, né? Bem, o que significa isso diante da realidade do ensino médio no nosso país? Se a gente levar em consideração que em torno de 87% dos estudantes do ensino médio no Brasil frequentam a escola pública, de fato essa é uma realidade que fará a diferença, já que nós estamos vivendo com a pandemia, né? As escolas públicas estaduais, e aí falando das escolas públicas mineiras, por exemplo, estão totalmente, né? As aulas foram suspensas, né? Não estão ocorrendo aulas. Há uma tentativa do governo de realizar atividades remotas, mas, por exemplo, foi feito para essa semana um calendário em que o ensino médio, né? Ou os que estão se preparando para o Enem, terão uma aula uma vez na semana, na sexta-feira, né? A gente já sabe que isso daí é uma realidade bastante complexa, né? E também se a gente levar em consideração que nós temos uma realidade em que professoras e professores não estão em condições de fazer esse atendimento remoto por diversos motivos, né? Em Minas, um deles é que os professores estão em greve desde o início do ano e nós temos uma categoria que até hoje não recebeu o seu 13º salário. Então, essa é a realidade que está posta para esses jovens, né? E para o nosso país. Então, nós não podemos deixar de considerar toda essa situação, né? Se a gente lembrar que o que nós estamos colocando agora para a comunidade escolar, que nós teremos aí uma exígua carga horária de apenas 800 horas aulas para serem cumpridas, né? Esse é o mínimo que nós vamos ter que responder para esses jovens como direito e acesso à educação. Então, o nosso papel nesse momento é pensar como nós vamos garantir essas 800 horas a partir dentro desse contexto e dentro de uma realidade extremamente diferente, né? Então, eu acho que é uma situação realmente difícil para os estudantes que vão, se tiverem que fazer essa prova agora. Realmente. E os alunos das escolas públicas ou até mesmo de escolas particulares com menor poder econômico teriam como competir com os alunos que irão continuar os estudos de forma EAD, o ensino à distância, Olenir? Então, como eu já disse, né, todas essas condições que eu relatei aqui já ajuda a gente a pensar numa resposta para essa situação. Manter os exames significa colocar também em tensão
milhares de jovens que nesse momento não estão em condições de se preparar, condições inclusive, condições econômicas, condições emocionais, enfim. E mais uma condição é a dúvida se haverá ou não haverá o exame. Então, espera-se da gestão, né, das pessoas que estão na gestão, que contribua de alguma maneira para que esses estudantes tenham suas vidas, seus problemas e seus dilemas amenizados nessa situação, né? Bom, no entanto, a gente sabe muito bem que esse tipo de exame, ele mede menos o conhecimento e muito mais o nível socioeconômico. Isso é uma realidade que a gente tem discutido nas nossas pesquisas, porque é sabido que em torno de 60% dos resultados obtidos pelos estudantes nesses testes, eles são explicados pelo nível socioeconômico. Então, esse é um elemento definidor e a gente já sabe disso. Então, com certeza, a meritocracia é um jogo de cartas marcadas, né? Então, nós podemos afirmar, com certeza, que as condições não são iguais, que as escolas públicas e também, realmente, né, alguns estudantes de escolas particulares não estão em condições de competir, né, por conta dessa situação, né. Como que nós podemos pensar a sala ou agora os quartos ou o espaço de estudo desses jovens, dependendo onde que eles estão, onde que eles moram, né. Por exemplo, as condições da internet, né, por exemplo, um espaço um pouco mais adequado, né, um silêncio, um momento de estudo, ou um material de apoio, né, um auxílio. Mesmo se a gente pensar, bom, não tem acesso à internet, não consegue pagar uma internet melhor, então tem livro para estudar? Nem isso, né? Nós sabemos que livro é um bem, assim, pouco acessível para a população, né? Então, a realidade que a gente vai enfrentar, que estamos enfrentando, é uma realidade bastante desfavorável e as condições também bastante desfavoráveis para esses estudantes conseguirem estar em condições de fazer, ou vamos dizer, como você perguntou, competir em pé de igualdade com outros estudantes que têm as condições adequadas para esse processo, com certeza. Daqui a pouco continuamos com a entrevista. Vamos agora ao depoimento do pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Uberlândia, Armindo Quilice, sobre o Enem e o vestibular da UFO. Olá, sobre as questões a mim enviadas que tratam sobre a questão do vestibular e do Enem, a Universidade Federal de Uberlândia mantém a suspensão do calendário de aplicação das provas do vestibular de 2020. No entanto, aguarda a evolução da pandemia, da situação em que nós estamos inseridos, para tomar uma decisão de quando vai aplicar realmente o vestibular. Temos que observar que a situação é uma situação crítica, que é uma situação que não dá para a gente dizer a data em que nós vamos aplicar o vestibular e nem mesmo se nós vamos aplicar o vestibular juntamente com o período em que se faça a lista do Enem. A UFO mantém sua agenda do vestibular e mantém a sua agenda do Enem SISU para o ingresso no início do ano. Mas quero destacar que tudo depende da evolução da pandemia. Nós estamos atentos com grupos de acompanhamento de setores que estão trabalhando para isso, em especial o Comitê de Monitoramento ao Covid-19 da UFO, tem acompanhado e, juntamente com a administração superior, vamos ver a melhor forma de aplicação do vestibular e do início do segundo semestre desse ano, para ver se há possibilidade de aplicação dessas provas.
Agradecemos a participação e de volta com a entrevista. Existe uma forma de popularizar o ensino à distância para todos os estudantes? Como você avalia esse cenário, Olenir? Então, como eu já disse, eu acho que todas as questões estão extremamente interligadas. As condições, infelizmente, eu acho que nós fomos pegos de calças curtas, porque agora, em tempos de pandemia, a gente conseguir popularizar a EAD vai exigir um esforço bastante grande se pensarmos que nós precisamos de algumas condições básicas. Por exemplo, todos os bairros de todos os municípios do nosso país, e vamos pensar de Minas Gerais, né, até Uberlândia mesmo, todos os bairros têm, por exemplo, as condições de energia elétrica. Essa é uma base fundamental. Internet, as redes de dados, né? Então, essas são, vamos dizer assim, uma infraestrutura que não temos ela preparada, né? Se a gente imaginar, por exemplo, nós temos aqui uma ocupação bastante grande em Uberlândia, que é a ocupação Fidel Castro, com mais de 300 famílias morando, né? E as pessoas lá não têm acesso à energia elétrica. Então, como muitos estudantes lá, tem um grupo significativo de estudantes. Esses estudantes não têm acesso até os seus celulares, têm dificuldade de funcionar lá dentro do bairro. Então, não vejo condições de agora, nesse momento, a gente oferecer essas condições mínimas em tempos de pandemia. Eu acho que o que nos resta é repensar uma reorganização do nosso calendário e entender que 2020 não se encerrará em 2020. Em 2021 estaremos ainda resolvendo, atendendo, ensinando no que nós esperávamos fazer em 2020. Ok. E a atuação do Ministério da Educação diante da pandemia do novo coronavírus? Qual sua análise? Explica para a gente. Então, na verdade, há uma propaganda que vem sendo veiculada pelo governo federal acerca do Enem, que induz a população a grande erro de avaliação dessa realidade. Na verdade, é um texto publicitário que é exatamente o contrário do que ele pronuncia. A realização dos exames nas datas previstas antes da pandemia impedirá que milhares de jovens tenham a possibilidade de seguir seu caminho para o ensino superior. Se nós continuarmos nessa vulnerabilidade, as condições precárias de trabalho dos professores, a escola não funcionando, então justamente esses estudantes serão prejudicados. O MEC, na verdade, abre mão de sua capacidade e obrigação de articulação com as universidades e com as escolas públicas para construírem juntos agora alternativas que dê suporte e segurança para esses estudantes. E a gente acaba vendo justamente o contrário. Então, se tem uma coisa que é possível fazer agora, é dizer com clareza para esses estudantes que tenham calma, fiquem em suas casas, cuide de sua saúde e o Enem seguirá depois que tudo isso passar. Estudem, se puderem, estudem, né? Isso será ótimo, mas agora não é hora de realização desse exame. Eu penso que isso seria uma prática mais honesta, justa, né, que pudesse dar melhores condições para esses estudantes, né? Infelizmente, o ministro Weintraub tem feito postagens em suas redes sociais que têm demonstrado justamente o contrário, um certo descomprometimento com os estudantes das classes mais pobres, que é a maioria dos candidatos, né? Inclusive, em reunião com senadores, o ministro afirmou que não vê motivo de alterar a data da prova, já que ele não é um exame para corrigir injustiças. Isso revela um desconhecimento da realidade e o quanto o Brasil tem caminhado no sentido de resolver as desigualdades, por exemplo, com uma política afirmativa de acesso ao ensino superior. E, então, eu acho lamentável que a gente tenha ouvido isso da parte do ministro da Educação. Nós poderíamos, por exemplo, pensar em algumas simulações, né? Vamos imaginar que o Enem ocorresse esse ano conforme tudo previsto. E a gente em plena pandemia, né? Nós podemos dizer com toda certeza que o primeiro semestre de 2020, ele já se perdeu.
Ele não acontecerá mais no primeiro semestre de 2020. Então, nesse sentido, nós vamos imaginar que tenha condições de iniciar o primeiro semestre em agosto de 2020. Então, nós concluiríamos 2020 no meio do ano de 2021. Então, por que esses estudantes precisam fazer o Enem em novembro, se eles provavelmente, aliás, se eles certamente não entrarão nas universidades em fevereiro de 2021? Então, eu não vejo uma necessidade para se precipitar e para fazer esse movimento de tensão em relação aos estudantes. Nós temos exemplos aí no mundo todo de países que se comprometeram e que estão indo na contramão do que o Brasil tem feito, né? Então, é uma tendência mundial. Diante do coronavírus, a maioria dos países adiou seus exames de acesso às universidades. Em torno de 19 países já se manifestaram e não realizarão os seus testes, seus exames similares ao Enem, ainda agora com a pandemia, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, que provavelmente teremos um novo calendário para ser pensado a partir dessa nova realidade, mas nós temos que ter clareza e as condições para essa retomada. É preciso pensar agora esse novo normal que a gente está vivendo e como é que nós vamos nos readequar, né? Então, em respeito à população brasileira e ao seu direito constitucional à educação, eu acho que temos que ser unânimes e dizer: adie Enem, é essencial. Eu agradeço a oportunidade e espero ter contribuído. Muito obrigada. Obrigada pela entrevista. Olha só, estudantes da UFO estão se mobilizando nas redes sociais para criar conteúdos voltados aos alunos que vão prestar o Enem e o vestibular da UFO. Veja só. Após o fechamento de escolas e universidades presenciais por causa do distanciamento social provocado pela Covid-19, o ensino à distância se transformou em uma solução para o problema, mas ele não chegou para todos os estudantes. Enquanto muitos alunos estão sem poder estudar, o Ministério da Educação manteve a data do Enem e o período de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, que levantou um questionamento: como se preparar para a prova e onde buscar um conteúdo de qualidade e que seja aberto a todos? Foi pensando nesses alunos que o Edivaldo, aluno do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, criou, junto com outros colaboradores, o Enenzando, um cursinho hospedado no Instagram. Por que o Instagram? O Instagram, ele possibilita os vídeos na verticais, além de ser muito usado em smartphone, então eu não preciso formatar, eu não preciso ter computadores para poder assistir uma aula. Eu consigo acessar os documentos através do link que a gente deixa na bio, e isso direciona diretamente para o Drive, onde vão estar as apostilas de todas as matérias, listas de exercícios, livros e indicação de leituras complementares. A gente tem plantão de dúvidas por e-mail. A gente tem correção gratuita por e-mail. Isso tudo a custo zero, tudo gratuito, tudo pensado para os alunos de escola pública. Além das 4 áreas do conhecimento cobradas no exame, o Enenzando traz conteúdos extras para os estudantes. Todos os alunos podem acompanhar pelo Instagram, como eu disse anteriormente. É só seguir a nossa página, vão ser postados. As matérias são as 4 áreas do conhecimento, que é a ciência da natureza, linguagens e códigos, ciências humanas e matemática, que a gente vai estar disponibilizando as matérias, mais um adendo, que a gente vai estar relacionando elas. A gente tem uma disciplina específica chamada disciplina interdisciplinar, para mostrar essas relações dessas matérias entre si. Só que ela já inicia com disciplinas um pouco não convencionais, que seria dessas grades, que não são dessas grades, que o pessoal não é habituado a lecionar nessas grades, que seria educação física e arte, que geralmente ela está dentro de outras disciplinas. A gente vai mostrar elas separado e como elas funcionam dentro de cada disciplina. Alguns alunos de Uberlândia também se preocupam com o vestibular da UFO. Para ajudar esses vestibulandos, o João Vitor Gondim
estudante de letras, criou o projeto Maratona Literária. O grande objetivo seria auxiliar estudantes, né, principalmente da rede pública de ensino, nesse contato com as obras, fazendo análises dos livros exigidos como leituras obrigatórias esse ano para o vestibular. Então, eu criei um cronograma em que semanalmente, às segundas, às 19 horas, eu postaria um vídeo por semana dessas análises, sendo que são 6 livros que a UF exige como leituras obrigatórias, e eu fiz a análise desses 6 livros. E além desses vídeos, eu criei um grupo no WhatsApp com os estudantes que estavam interessados em participar do projeto, em que nesse grupo, aos domingos, um dia antes da postagem do vídeo, eu enviava uma ficha literária feita por mim, contendo resumo do livro, análise, personagens e outros aspectos interessantes para que esses alunos pudessem compreender mesmo todo o livro. Os dois projetos possuem o mesmo objetivo: dar mais oportunidade aos estudantes. O meu grande intuito era isso, promover a democratização ao acesso do conhecimento e da informação em tempos de rede social, de internet, em que existe uma grande parcela da população que tem esse privilégio de ter essa internet, essas redes sociais. Então, quis ajudá-los nesses tempos de distanciamento social da maneira como eu podia. A universidade é um direito para todos, e isso inclui também a democratização do conhecimento. E aí eu sempre gosto de deixar em todas essas falas a frase de Paulo Freire, que a educação ela não muda o mundo, ela muda pessoas, e pessoas transformam o mundo. Obrigada pela contribuição. E hoje é o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. Mesmo com a Covid-19, o Banco de Leite do Hospital de Clínicas da UFO continua funcionando e tem feito a coleta na casa das doadoras. Em contrapartida, as doações caíram cerca de 18 litros por mês, em comparação com 2019. Para destacar a importância da doação, a equipe do Banco de Leite Humano do HC preparou um vídeo para nós. Veja só. Olá, eu sou a Franciele, a mamãe do Tomás. Sou muito grata a Deus por poder amamentar o meu primeiro filho e também por poder doar, contribuir com os bebês prematuros. Muito obrigada, Banco de Leite Humano da UFO, pelo apoio. Olá, meu nome é Brenda e sou doadora de leite humano. Sou muito grata e honrada de ser uma doadora, porque acredito fielmente que doar leite é salvar vidas, é doar vidas. Um abraço. Olá, eu sou a Tainá e essa aqui é a Alice. Nós somos doadoras de leite daqui da cidade de Uberlândia, né? E é um prazer imenso estar ajudando outros bebezinhos, né, que precisam. E nesse tempo de coronavírus é muito fácil, porque a equipe vem buscar o nosso leite aqui em casa. Olá, eu sou a Marília, coordenadora do Banco de Leite Humano de Uberlândia. Me sinto muito feliz e grata por trabalhar nesse local que ajuda a salvar a vida de um monte de bebê. Muito obrigada a todas as doadoras de leite materno. Eu sou a Carmen, trabalho na pasteurização do Banco de Leite Humano de Uberlândia. Agora, nesse período de pandemia, eu redobro meus cuidados e faço tudo com muito amor e dedicação, pois sei que o leite materno salva a vida. Oi, sou a Edna, trabalho no Banco de Leite Humano de Uberlândia e é muito gratificante saber que posso ajudar as mães a amamentar seus filhos com o leite materno que eles tanto precisam. Sou a Ivânia, trabalho no Banco de Leite Uberlândia. Estamos vivendo os dias difíceis, até mesmo em orientação às mães e até mesmo os cuidados redobrados do nosso leite materno. Segundo os profissionais, é contraindicada a doação de leite materno por mulheres com sintomas compatíveis com a síndrome gripal, infecção respiratória ou também confirmadas com a Covid-19. Mas as demais doadoras podem continuar ajudando o Banco de Leite Humano. Obrigada a todos pelo conteúdo aqui para o JU. E a edição de hoje chega ao fim. Confira essa e outras edições do Jornal da UFO no nosso canal no YouTube, TV Universitária de Uberlândia. Boa noite e, se puder, fique em casa.